Assinem a lista de presença. O link está aqui no nosso chat, também está fixado logo acima do chat. Aqui, ó, vai ficar bem fácil. Ainda não foi, Luciano. Não foi? Não. Acho que é um Windows, Windows L ou Ctrl L? Ah, foi Windows L, ó. Então eu vou compartilhar minha tela inteira, Tá. mostrar para vocês aqui que já vai dar certo, ó. Eu vou compartilhar, você me avisa, me sinaliza aí, tá, gente? Agora deu certo. Apareceu já? Isso, Sim. apareceu aqui. Que rápido. Tá bom? Juliana, então tá bom. Bom, Então, primeiro vou desejar boa noite a todos, né, que estão presentes aí, como nossas amigas do Sebrae já disseram. Parabéns, né, por ter disponibilizado esse tempo de estar conosco. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu espero ser o mais breve possível. E eu quero falar para vocês, né? Hoje eu faço parte da ServeMei. ServeMei é uma plataforma de crescimento para quem é microempreendedor individual. E a gente tem o maior orgulho de trabalhar com esse negócio, até porque a gente sabe da dificuldade, né? A gente tem uma história muito legal. Eu com Fabiana, né, a gente empreende em casal, então nós começamos essa empresa aí um pouco antes, porque antes de iniciar a ServeMei, de fato, a gente tinha um outro negócio, né? Uma fintech de meios de pagamento, e a gente começou a perceber, ela sempre foi focada em pequenos negócios. E aí chegou um dia que a gente começou a perceber essa dor, né? Que a gente observa que o mercado realmente precisa de soluções que sejam fáceis, de fácil acesso, de custo baixo, né? E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês dessa nossa expertise, da nossa história, vocês conhecer rapidamente o que que é, né, a ServeMei e, o melhor de tudo, falar justamente no ponto, eu vou ser objetivo com vocês e falar justamente do que a gente veio tratar aqui, que é da parte financeira, que a gente sabe que é a dificuldade de todo mundo, né? Ou pelo menos da maioria. E aí a gente, deixa eu só passar aqui, ó, legal, eu clicando ele já vai. Então eu queria começar com vocês, tá? De forma bem prática, simples mesmo, tá? Por que tantos meios? A gente se depara com isso todo dia aqui, tá? E aí o pessoal fala para mim, Luciano, a gente trabalha muito e não vê o dinheiro sobrar. Isso é um caso real. Isso acontece não só com quem é MEI, trabalha até com empresas maiores. Isso é um comum dos empreendedores. Comigo também aconteceu bastante. Muitas vezes eu sentei com a Fabiana chorando, mas filha, a gente trabalha tanto e não vê o dinheiro sobrar, né? Depois você até comenta aí, você fala, rapaz, está acontecendo isso comigo. Eu até vendo, eu até consigo faturar, mas eu não consigo ver o dinheiro sobrar. Né? Isso é uma grande dor que a gente percebe. E aí a gente sabe que o problema não é a falta de trabalho, não é a falta de cliente, muitas vezes, também não é a falta de gestão financeira simples, né? Mas tem uma coisa importante, que quem não controla o dinheiro trabalha para pagar boleto. Então é interessante, depois eu vou compartilhar com quem precisar essa apresentação, muito simples, mas até para que você possa ter um foco e um objetivo de conseguir mudar a sua vida agora no ano de 2026, e a gente sabe da importância disso, né? Então a grande questão é, peraí, mas para onde o dinheiro está indo? É controle. E aí a gente desenhou aqui rapidamente para todos vocês os 7 passos que a gente conseguiu identificar da gestão financeira, que é muito comum para a maioria dos empreendedores, isso acontece demais. A gente sabe da dificuldade, né, que o empreendedor tem, às vezes, porque ele é individual, ele é sozinho, às vezes é ele a esposa, às vezes é ele o filho, às vezes é ele mais alguém, e aí a gente sabe que, você imaginem o perfil de quem é microempreendedor, né? A gente que começou aí eu costumo brincar assim, no peito e na raça, né, na coragem. Então você às vezes abre o teu negócio, fecha, é o que faz compra, é o que tem que precificar, é o que tem que estar atento aos concorrentes, é o que tem que estar atento ao mercado. A gente sabe que é uma grande dor, por isso que eu estou compartilhando com vocês, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente ajuda também em todos esses cenários desses 7 passos que eu estou dando para vocês aqui, tá? Eu não vou falar nenhum porque eu já vou entrar no detalhe de cada um para vocês. Então eu tenho essa listinha aqui, depois vocês vão poder ver que é separar a pessoa física da jurídica, saber o que quanto realmente ganha, controlar a entrada e saída. Então eu vou detalhando cada um desses 7 passos para vocês, tá? E aí, deixa eu colocar logo aqui para vocês o primeiro passo, que é justamente isso. Isso é muito comum e a pessoa não se dá conta, né? Existem 8 maneiras que, inclusive, muita gente cai na malha fina, na Receita Federal, na malha fiscal, por conta de misturar, né, o dinheiro do negócio com o pessoal.
tá? Então, toda vez que você vende de cartão de crédito, você tem uma maquininha da sua empresa, né? Quando você vende por link de pagamento, é uma forma que a Receita também ela acaba observando aí toda a sua movimentação financeira, tá? Isso vem através de algumas ferramentas que a Receita obriga essas empresas a adotarem. Elas não têm opção de não informar, é obrigado. E a Receita Federal, ela, obviamente, que tem milhões e milhões de empreendedores, então ela não vai sair pegando todo mundo, né? Muitas das vezes isso é feito por sorteio. E esse sorteio, obviamente, que aquilo que vai caindo como alerta ali, aí a gente atende vários meses aqui, e aí o pessoal, olha, Luciano, eu recebi uma cartinha aqui da Receita Federal me chamando para ir lá, para saber. E aí a gente percebe que essa mistura, né, é das causas. Por exemplo, vou pegar um caso e alguém comenta aí se já viu isso, né? Que é, às vezes, por exemplo, um cartão de crédito familiar. Então, todo mundo usa aquele cartão seu, né? Você tem um limite, inclusive, alto naquele cartão, e ele é compartilhado muitas vezes com mais pessoas da família. E aí, lógico, que cada um, quando recebe seu salário, todo mundo paga aquele cartão que é de Luciano, por exemplo, né? Digamos que esse cartão fosse meu, então meu filho foi lá, me deu meu dinheiro, paguei o cartão, etc. Mas começa já a levantar uma questão interessante. Como é que Luciano declara uma renda ou não declara nem renda e ele consegue ter um faturamento, ou seja, consegue ter contas altas, de um limite tão alto de cartão e consegue consumir todo esse limite de cartão. Então é um ponto a prestar atenção. Esse é um caso até um pouco menos, estou começando pelo mais leve, mas é um caso a se atentar. Então, esse ponto, né, de pagar tudo na mesma conta, né, tudo que você gasta, você nunca sabe se teve lucro, que acaba misturando, né? Então, o ideal é você separar isso, e aí eu vou mostrar uma ferramenta muito prática para você. Agora, a primeira ação prática que eu diria é você que é microempresário, é ter uma conta para o seu negócio, né? Então, hoje tem vários bancos digitais, tem várias fintechs, assim, escolha uma boa, pesquise bastante, né? O Sebrae, inclusive, tem aí, sempre em materiais do Sebrae eu vejo que tem várias dicas de boas instituições, e aí é legal você separar de fato, até porque agora está mais fácil para abrir conta. Se você tem dificuldade de abrir a conta, que é uma outra dor que a gente encontra de microempreendedores, existe uma jornada também que pode ser, você pode conseguir abrir essa conta, né, de uma maneira mais fácil. E aí no final, depois eu tenho o meu contato, a gente ajuda também sem compromisso nenhum, tá bom, gente? E aí, o que o MEI tem que ter, não pode abrir mão? Um controle mínimo mensal. Então, se a pessoa ela tiver pelo menos um controle básico de saber de fato, de anotar, isso faz total diferença. A gente vai falar disso aqui na frente, porque o passo número 2 é saber quanto realmente você ganha, porque faturar não é lucrar. Então tem gente que fala, nossa, mas eu faturo, circula muito dinheiro, entra e sai, né? Entra, faturou, eu dei o um exemplo aqui nesse slide, faturou 5 mil, mas gastou 4.500, então o lucro real é de 500. Então o giro é alto, né? Ou o giro, eu estou dando um exemplo de 5 mil, mas de repente tem gente que no mês fatura mais, no outro mês fatura menos, e tem essa sazonalidade, porém, eu acho que um ponto importante é você saber o quanto que sobra no final do mês, o quanto que de fato é lucro, até porque, para você saber o quanto de fato é lucro, e eu sei que muita gente sabe disso muito bem, que é você controlar as entradas e saídas. Se a gente controlar a entrada e saída, existe uma ferramenta muito boa, a gente trabalha aqui, que a gente é uma ferramenta, inclusive, gratuita, desenvolvida pela minha empresa, tá? Ela ajuda você nesse processo. Esse controle, se não existir, também não existe gestão. Então você fala, poxa, eu sou dono do negócio, você tem venda, você tem Pix, você tem cartão, você tem dinheiro, você tem despesas pequenas que viram grandes, inclusive. Uma das coisas que a gente mais se depara, né, e o Sebrae é muito bom nisso, é justamente a situação em que a pessoa abriu um negócio e ela não sabia, né, das obrigações acessórias, ou seja, você tem que recolher o seu DAS, precisa pagar lá o boleto do DAS mensal, fazer uma declaração anual, e o Sebrae sempre tem ajudado muito nisso, mas é importante essa tecla a gente bater sempre, porque essa desinformação é muito comum entre todos. E aí a gente entra ali com um processo para facilitar uma ferramenta tecnológica, né, que é um aplicativo, e ele facilita demais. E depois a gente vai falar dele. Hoje tem muitos contadores também que ajudam bastante, né? Inclusive a Silvia falou aí que também dá suporte para quem ultrapassou e precisa se tornar ME. É legal, ela está colocando aqui no chat. Esse é um ponto super importante, né, gente? Controlar a entrada e saída. E aí, você controlando a entrada e saída, que tudo que entrou, tudo que saiu, você precisa depois olhar ali os custos fixos, né? Então você vê que aqui eu estou colocando uma linguagem mais simples possível,
Custo fixo e variável. O que que é fixo? Aluguel, internet, o contador, né? Se você tiver um contador, se você já, né, tem um faturamento, vale a pena você ter uma contabilidade. Assinaturas, né? Que é, de repente você fala, eu pago o Canva Pro, né, para divulgar meu produto, é uma assinatura mensal. Eu pago o aluguel, né? É mensal. Então são esses custos que você precisa ali ter controle, né? Qual é a questão? É ter controle. Eu sei que eu pago, né? Mas se você não tem depois um relatório disso tudo, sabendo, poxa, quanto que eu gastei e quanto que eu lucrei de fato, né? Então eu tenho aqui uma mensagem-chave para vocês que é: se você não conhece seus custos, você pode estar pagando para trabalhar. Isso que é um ponto perigoso, tá? Se você não conhecer seus custos, e isso aconteceu muito comigo. Aconteceu comigo com a Fabiana, minha esposa, Fabiana, a gente sempre empreendeu junto, então ela me ajuda muito, ainda mais no financeiro. E eu acho muito legal porque quando a gente começou a olhar foi um choque. Fala, cara, a gente está trabalhando, a gente, né, regaça as mangas, e por que que a coisa não acontece? Então, gente, o quinto passo, ó, são só 7 passos, né? O quinto passo é você formar o preço do jeito certo. O que que aconteceu, o que a gente já viu bastante, né? Eu falo muito com os nossos amigos do Sebrae e é muito comum a gente observar. O Sebrae, inclusive, tem um trabalho fantástico na questão da formação do preço, tá? E tem uma frase aqui, ó, que eu deixei aqui, que preço não é copiar o concorrente. Né? O preço correto ele considera teu custo. Ah, mas o meu concorrente ele vende, de repente, se você vende, sei lá, brigadeiro, doce, se você é marcenaria, independente do tipo de negócio, né? Aí o cara fala, ah, mas o cliente lá, o meu concorrente, desculpe, vende mais barato e o cliente falou que vai comprar dele. Então aí você sabe que entra um ponto-chave muito forte, que é técnicas de vendas. Então a gente precisa entender por quê. Se a gente se igualar para baixo, sempre puxando para baixo, você acaba tomando prejuízo e pagando para trabalhar, o que a gente já falou aqui. Então a ideia é justamente essa, você conseguir ter um levantamento de que é imposto, do que é taxa, o que que é o lucro desejado, quanto que você deseja, colocar metas. Olha, tem cliente que quer preço e não importa a qualidade. Vocês já perceberam isso? O cara quer preço. E aí ele busca o preço, ele fala, não, é muito caro. Ele quer preço e não importa a qualidade. Agora, tem cliente, assim como eu sou mais exigente hoje, que eu quero qualidade e muitas vezes não importa preço. Já perceberam isso ou não? Eu acho que isso é uma coisa super importante. Tem gente que gosta de qualidade. Hoje eu estava com um amigo e vizinho meu aqui, e ele é uma pessoa exigente, ele gosta de qualidade, a gente estava conversando, então a gente sabe. E para ele não importa o preço. Eu estava conversando com ele, inclusive hoje foi engraçado, ele pagou R$ 255 numa bermuda, num shorts. Eu falei, nossa, e eu fiquei assim, nossa, eu achei caro. Eu até comentei com a minha esposa, mas não importa o preço, porque ele queria qualidade. E isso é vamos, vamos assim sempre observar esse que é um grande diferencial. Bom, o penúltimo, né, o sexto passo é crie reserva financeira, tá? É, eu sei que é um grande desafio criar reserva financeira, mas a gente sabe que a vida do ser humano, no âmbito geral, é cheio de altos e baixos, né? É altos e baixos. Ó, que legal aí, ó, a Fernanda já colocou. Quem gosta de qualidade tem as últimas encomendas de sobremesa e chocolate. É isso aí, pessoal. Isso é vender. É não ter vergonha, não ter medo de vender. É não ter medo de oferecer o seu produto, né? E aí, numa oportunidade, depois eu posso trazer para vocês aí um conteúdo. Eu vou deixar meus contatos. É um conteúdo gratuito também para vocês sobre só as técnicas de venda, a forma que você consegue ali aumentar o seu faturamento só usando técnicas de venda, tá? E aí, gente, eu acho que o ponto da reserva, que é o penúltimo ponto que eu quero falar rapidamente com vocês, ele vem para pontos importantes que muita gente fecha os olhos. Isso que eu estou falando para vocês aqui parece muito óbvio, parece muito é repetitivo, porque muitas vezes já é falado disso, mas olha que legal. Se você bate numa tecla, assim como a criança, assim como a pedagogia, é o que fica gravado na nossa mente, e aí você tem essa questão de um negócio que não tem reserva, como eu estou dizendo aqui, ó, ele vive no sufoco. Então, poxa, eu queria sair do sufoco. Você trabalha mais tranquilo, seu psicológico fica melhor. Fala, não, já sei. Então, para que que serve a reserva? Meses fracos, emergências, oportunidade com o fornecedor. Você fala, nossa, o fornecedor está ali, ele está com um estoque ali, uma queima lá, eu vou aproveitar isso aqui. Alguém já fez isso? Alguém já aproveitou aí um estoque com o fornecedor? Então, a regra é muito simples, comece com pouco, reserve pouco. E aí a constância, ela vale mais que valor alto.
comecei a guardar um pouquinho todo mês, né? Seja 50, seja 100, seja menos que isso, não importa. Isso é um ponto muito forte, isso dá muito certo, tá? E o último passo, e não menos importante do que os demais, é você entender que você precisa usar a gestão para crescer. Então, daqui a pouquinho a gente tem duas palestras aí rápidas, também muito boas do Sebrae, né? E quando você usa a gestão ao seu favor, gestão não é burocracia, gestão é liberdade. Então, quando você usa a gestão, né, que você tem essa consciência disso, você decide melhor, entende? Você consegue planejar, você fala, poxa, se eu fizesse isso, aí você começa a imaginar, daqui a pouco você coloca no papel, daqui a pouco você está fazendo ali um quadro de sonhos, né? E aí quando você começa a pensar, poxa, usar a gestão em seu favor, preciso me organizar, né? Você fala, poxa, agora, qual que é a grande dor? E aí, um dos motivos por eu estar aqui com você, porque às vezes falta uma junção de todas essas dicas que eu passei para vocês aqui, né? Se você planeja, você cresce. Não adianta velocidade sem controle. Eu vi muita gente que vende, 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 vende bastante, mas não consegue evoluir. E essa é uma das reclamações que a gente ouve e fala: poxa, mas eu vendo bem, mas eu não consigo. Mas é justamente pela questão da gestão. Né? E a gestão, você cresce com segurança, como está escrito aqui, você, você para de apagar incêndio, certo? E aí a mensagem final forte que eu quero deixar para vocês aqui, que gestão financeira não é para quem é grande. O pessoal fala, não precisa não, para que tanta coisa, para que tanta... Isso é besteira, né? Isso é bobagem, nada disso. É justamente a gestão financeira é para quem quer crescer, tá? E aí, pessoal, esse ponto eu até vou mostrar para vocês aqui rapidamente, e aí eu já passo para o próximo slide, eu finalizo já com vocês, deixa eu só colocar rapidamente aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui bem rapidinho, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem colocar, fica à vontade. Há uma questão que eu não entrei aqui, mas tudo isso daí também gera um resultado interessante, que é o quê? As pessoas querem investir no seu negócio, querem crescer, então elas querem empréstimo, né? Nós sabemos que nós, como os empreendedores, precisamos de. Hoje existe muito crédito incentivado, e esse crédito incentivado, ele é ele pode ser um veneno ou um remédio, a gente sabe que crédito é isso, mas se você souber usar na dose certa, inclusive várias vezes eu usei linhas de crédito como Pronamp, Acredita, Projet, tem várias linhas de crédito que o juros é muito baixo, mas qual que é a reclamação comum? Luciano, eu não consigo acessar, o meu crédito não aprova, tá? E por que que isso acontece? Olha, pessoal, estou mostrando aqui na tela rapidamente, isso aqui é um aplicativo, tá? Eu vou só acessar a página principal dele aqui, só para mostrar para vocês do que se trata a ServeMe, tá? Que é um aplicativo completamente, ele é gratuito, lógico que também tem uma versão paga com vários recursos a mais liberados. Mas, gente, de empreendedor para empreendedor, tá? Eu sou fundador dessa plataforma e eu falo para vocês de coração mesmo. Essa plataforma eu fiz para usarem gratuitamente, sim, para a gente crescer junto. Qual que é a ideia? Você dá um passo, preciso de mais recursos. A gente está desenvolvendo constantemente. E aí eu quero dizer para vocês, aqui você consegue pegar o seu DAIS, consegue emitir nota fiscal de produto. Vários empreendedores já perderam o negócio por não emitir nota fiscal, ou de produto ou de serviço. Então aqui com 3 cliques você consegue emitir nota. E aí eu vou mostrar aqui só os serviços, só para ter uma base, e aí depois vocês podem me dar um feedback. Luciano, não achei legal, tá faltando isso, e eu gostaria muito de ouvir vocês, mas aqui você tem a declaração anual do MEI, a nota de produto, a nota de serviço, como eu já falei, e o que a gente falou agora, que é o financeiro. Olha que legal você saber se você teve lucro ou não. Saber como é que está a situação, se está mais verdinho ou se está mais vermelhinho. Se você teve mais receita ou se você teve mais despesa a um clique. Você clica aqui, ó, e você pode lançar uma despesa e uma receita. Saiu agora, você já lança, né? Isso é muito fácil, gente. Você pode saber do mês, da semana. Então, são coisas simples. Luciano, quanto custa isso? Nada. Gratuitamente, tá? Vocês podem usar esse recurso gratuitamente. E aí, esse controle financeiro, você também tem contas a receber. Olha que legal, empresa grande tem o conta a receber. Imagine você saber quem está te devendo. Tem clientes, né? Estava conversando com a cliente minha, a Rosa falou, Luciano, eu sei vender, minha dificuldade é cobrar. Então, vamos pensar junto, né? Então a gente desenvolveu aqui uma solução que você consegue mais fácil saber o que você tem a receber, né? E até eu tô sem nenhum cliente devedor aqui, era até legal se tivesse, mas vocês vão ter a oportunidade depois de mexer e ver, tá? Esse aplicativo, ele é apenas
Para MEI, João Felipe, obrigado pela pergunta. Ele é focado no MEI, por isso que o nome dele é Serve MEI. A gente criou ele, aqui você consegue enviar um recibo com a sua logomarca, tá? Você coloca a sua logomarca no aplicativo, então fica profissional, então o negócio melhora, tá? Você consegue emitir a nota depois que você já fez ali a venda, né? Então isso é bem legal. Olha uma coisa rápida, só para a gente fechar, porque tem bastante coisa aqui, ó. Do financeiro eu já falei, só passar rapidinho aqui, ó. Contas a receber, cadastrar clientes. Eu já vi muito cliente, muita gente que mudou de endereço, perdeu toda a sua base de cliente porque não tinha cadastro de cliente. Alguém já viu isso? Orçamento. Fazer orçamento, isso é muito importante para quem trabalha com serviço e produto junto, às vezes, ou só um ou só o outro, mas só serviço, por exemplo, o orçamento é indispensável. Você cria um orçamento aqui e fica o histórico do orçamento, você manda, emitir um recibo de forma prática, saber quais são seus direitos mês, e assim por diante. Mas o ponto principal que a gente sabe que todos, e aí esse é o ponto que eu pego mesmo no pé, que é vendas, vender. Então aqui você tem como vender e aqui você pode cadastrar todos os seus produtos. Olha que legal. Ter todos os seus produtos, todo o controle de estoque. Então a gente pensa na gestão. Precisa ser simples, precisa ser fácil. A gente tem uma versão também para computador. E, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui já o meu contato, tá? E da ServeMei. Deixa eu passar aqui para frente e vou abrir para perguntas. Me ajuda aí, Fabiana. Esse aplicativo é apenas para MEI? Já respondi, né, gente? Isso, agora é do Giovanni a pergunta. Tem controle de estoque e se tem CMV? Tem controle de estoque, tá? CMV a gente ainda está num processo de aplicar também, tá? Mas ainda não tem. Então, estoque sim. Do estoque você já emite nota também. Então já vai facilitando. Agora, quando a gente vai criando, a gente precisa sempre entender assim, qual que é o ponto mais crucial para você, né? E aí a gente gosta de ouvir o feedback. É isso, tá? Então é muito bom ouvir de você e saber, né? Por exemplo, uma coisa que um cliente que me falou, e eu gostei demais, gente, vou compartilhar com vocês, é o seguinte, o cliente falou assim, Luciano, sabe o que acontece? Você já me deu um estoque aqui, eu tô gostando. Aí eu fico feliz, né? Imagina, né? Nossa, né? Fabiana puxa minha orelha, né? Aí o cliente falou, nossa, você quer resolver? Eu falei que a gente quer resolver tudo, né? A gente quer resolver tudo. E aí ele falou assim, e se no estoque você já gerasse um catálogo digital para me enviar para os meus clientes? Aí eu falei, poxa, legal, hein? A gente criou esse link, então o seu estoque com as imagens dos seus produtos ou serviço, né? Ele já vira um link para você enviar para o seu cliente e já vira um catálogo digital. Coloca nas redes sociais, né? Então aqui, gente, ó, tem o nosso QR Code, tá? Vocês podem ler, pode chamar a gente também no nosso 0800. E eu preciso agradecer aqui, tá? Toda a equipe do Sebrae, o nosso o Walter, nosso amigo Walter, nossas colegas aqui, a Cíntia, porque o Sebrae, gente, sempre do início, olha que legal, eu preciso falar isso, tá, Cíntia? Eu sou empreteco, né? Eu preciso falar isso, Ah, viu, Pamela? Sou empreteco, Fabiana também é empreteco, Fabiana que tá nos bastidores, né? Eu tô na ah, que câmera, que ela tá nos linda. bastidores me ajudando. Então eu também sou empreteco, Fabiana também é, na época, e não pode fazer marido e mulher junto, né? Tem essas É, regras. Não sei se hoje mudou, né? Mas, não, ainda continua assim. Mudou, então, então eu vou falar mudou. para vocês de coração. 2020. Se teve uma das coisas que mudou minha vida foi fazer Empretec. Mudou demais a minha vida. Eu aconselho a todos vocês. Eu estou sempre junto com o Sebrae, não é à toa que a gente está aqui colado com o Sebrae, sempre pensando em como melhorar. E, gente, eu sou de Aracaju, Sergipe. Fabiana vai aparecer aí? Ó, Olá! ó, mais uma dica também para vocês mulheres. Ó, participa do Sebrae Delas, que participei esse ano e amei, adorei. Foi também uma virada de chave também, tá? Então, assim, excelente. Tudo que o Sebrae hoje faz para ajudar é muito, muito bom mesmo. Ai, obrigada. Obrigada a vocês. Satisfação demais, assim, estar com toda a equipe do Sebrae. E o mais gostoso é trabalhar com esses empreendedores, porque a gente sabe que empreender, para mim, tem a ver com energia. E quanto tem pessoas que estão desistindo do negócio, cara, não deve, vou desistir. Tem gente que está começando esse mesmo negócio. E essa energia, ela faz total diferença. Você não olha para concorrente, você tem aquele espírito de, né, aguerrido, aquele empreendedor, e para mim isso fez total diferença. E eu queria, de coração, compartilhar com vocês aí, né, nossos contatos. Pode me chamar, né? Vocês estão vendo aí, eu sou o Luciano Mainardi, sou de Aracaju, pai da dupla sertaneja Leonardo e Leandro, que é o meu contrário aqui, e marido da Fabiana. E é isso, a gente está junto aí com o Sebrae.
Queria agradecer vocês aí pelo tempo de vocês. Parabéns por ter tomado essa atitude e fico à disposição. Obrigado, Geise, que também é aqui minha conterrânea de capela, né? Tá aí a turma também compartilhando o contato. É isso, gente. A gente precisa criar essa grande comunidade para se ajudar. Obrigado, gente. Deus Ah, abençoe Luciano, a vocês. gente que agradece. A Fátima, acho que falou aqui, olha, Luciano, abri o MEI, só que parei, como posso estar vendo? Você pode, Fátima, tá indo em qualquer Sebrae próximo a você, pode entrar em contato com o Luciano por um desses canais. O importante é continuar, ver se tem alguma dívida, a gente dá uma olhada, se tem alguma coisa na dívida ativa, se tá só atrasado do mês, se tem alguma coisa no Simples Nacional. Então, é só procurar a gente, Fátima, ou o Sebrae ou o Luciano, e a gente vai te instruir, tá bom? Agora, pessoal, não saiam daí que nós vamos Paralisar para a aqui, tá? segunda parte aqui de inteligência artificial, né? Você vai ficar com a gente, Luciano? Não vou largar vocês nem um minuto, tá, gente? Vou Ah, deixar aqui nos comentários aqui também o meu contato, o meu WhatsApp direto também, tá bom, gente? isso, Luciano vai deixar. Luciano, parabéns pela sua empresa incrível. Parabéns aí, né? Trabalhando com a esposa, é sucesso na certa. Obrigada pela parceria que você tem com a gente. O Walter também agradeceu, estou agradecendo em nome dele também. É, Obrigado. parece que já somos parceiros aí em longa data, né? Obrigada pela sua participação e pela sua contribuição desse Eu que conhecimento tão agradeço. importante, né? Um momento você falou. Ah, eu sei que isso é muito falado, mas eu vou te falar que aqui, mesmo sendo muito falado, Luciano, ainda a gente tem que puxar a orelha desses empreendedores, viu? E mistura conta pessoal com conta profissional, e vira aquela bagunça toda, e empresta cartão. É exatamente o que você falou. Eu falei, ué, Luciano é daqui da Zona Leste de São Paulo? Não é possível. Ou ele tem uma bola de cristal, porque tá adivinhando aqui o nosso público. É exatamente isso, viu? Você não foi exagerado, você falou exatamente a realidade que o nosso empreendedor está enfrentando, e é muito bom você trazer, além do que o Sebrae, porque parece que é só o Sebrae ficar falando, né? Ah, mas o Sebrae fica puxando minha orelha. Não, olha aí, gente, Luciano, especialista, empreendedor como vocês, e trouxe isso que é um assunto tão básico e importante, não é? É isso aí. Obrigado, tá? Obrigado, Cíntia. Obrigado mais uma vez. Eu vou também agora subir aqui minha apresentação. Vou trazer mais um assunto que parece novo, mas não é. É um assunto que já existe há bastante tempo, mas que os empreendedores estão tendo acesso agora, né? Então, cadê aqui minha live? Inteligência artificial acessível a nós, empreendedores, né? A gente já convive com a inteligência artificial há muito tempo. Temos aí Netflix, reconhecimento facial, biometria, né? Spotify, o Alexa, né? Alexa aí, a gente já tem há bastante tempo, e às vezes a gente não se dá conta que é a inteligência artificial que a gente está utilizando. Mas, ok, ela resolve algumas coisas no nosso dia a dia, agiliza, né? Como que a gente faz para levar isso para o nosso negócio? Eu também já fui empreendedora e aluna do Sebrae, olha que legal, Luciano. Há um tempo atrás eu tinha uma loja de atacado de roupa feminina. Era aluna do Sebrae, visitava o Sebrae, participava das palestras, das lives e falava: Poxa, olha que legal ali, né? Quem tá ali ajudando esse empreendedor, que show! E hoje eu estou aqui ajudando os empreendedores a não cometerem os erros que eu cometi no empreendedorismo, porque eu cometi todos. Todos os erros que eu poderia cometer, eu cometi. Aí, quando o Sebrae entrou, me ajudou. Aí, infelizmente, veio a pandemia, não deu para continuar, mas agora pelo menos serviu para eu ajudar os empreendedores aqui. Então, eu vou falar rapidinho, como o Luciano falou, sobre inteligência artificial acessível para nós, né? Pamela, tem algum recadinho antes? Tá tudo certo? Não, sim, pode seguir. Tá bom. Pessoal, quem preencheu o formulário de presença, apenas uma vez é necessário, nós faremos um sorteio no final, tá bom? É um sorteio, vocês vão gostar bastante. Então, fiquem até o final. Não precisam anotar
que está nos slides. A gente vai mandar um material para você, o Luciano depois vai disponibilizar algum material para a gente, eu vou disponibilizar também o material. A gente vai mandar por e-mail, porque infelizmente o WhatsApp está dando umas bloqueadas aí, então fiquem atentos, atentas, a gente vai mandar no e-mail de vocês, somente para quem preencheu o formulário de presença. Vocês vão receber também, em um tempo, depois de um tempo, o certificado do Sebrae, tá bom? E a gente vai conseguir manter contato com vocês, ou seja, em janeiro, as pessoas privilegiadas para ter acesso às informações serão vocês que preencheram o formulário de presença, tá bom? Então, preencham direitinho, principalmente quem tem CNPJ, coloca, porque a gente consegue disponibilizar algumas oportunidades, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Cintia Kelly, eu estou como analista de negócios sênior lá no Sebrae Leste 2, sou formada em administração e marketing, pós-graduada em neurociências e utilizo os conhecimentos da neurociência para ajudar os empreendedores, tá bom? Trago para vocês sempre os assuntos que são mais práticos, não sou muito da teoria, porque a gente precisa de praticidade mesmo. E com isso, com toda a minha vasta experiência aí, apesar de eu ser novinha, né, tenho muita experiência, e aí eu consigo ser especialista em empreendedorismo, tá? Como eu falei para vocês, a lista de presença é a mesma o tempo todo, mas como algumas pessoas entram um pouquinho mais tarde, a gente traz aí o QR Code também, tá bom? Então, o que que a gente vai aprender agora? Um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, né? Como que isso pode ajudar no nosso negócio, os cuidados que a gente precisa ter, gente, cuidados mesmo, e as ferramentas que são úteis, porque existem mais de 3.000 inteligências artificiais e a gente precisa saber qual dessas 3.000 realmente vai trazer resultados para a gente, tá bom? Então, afinal, o que que é inteligência artificial? Olha só, gente, como eu falei para vocês, não é um assunto tão novo. O John aí criou o termo inteligência artificial em 1955, olha só. E ele diz, né? A IA é a capacidade de uma máquina realizar as funções que, se fossem realizadas por um humano, seriam consideradas inteligentes, olha só. E eu gostaria de saber de vocês, se é mito ou verdade, coloquem no chat para mim. Esse primeiro aqui, se é mito ou verdade. Somente profissionais de tecnologia, quem trabalha com TI, que consegue tirar proveito da IA? É mito ou verdade, pessoal? Coloca no chat para mim ou pode abrir o microfone, quem quiser. Geis, mito. Outra aqui, ó. A IA é uma tendência somente para o futuro? O que que vocês acham, pessoal? Colocando aqui para mim, para eu saber a opinião de vocês. A IA fará as pessoas perderem seus empregos? Olha só, eu tenho até uma opinião pessoal sobre isso. Na minha opinião, tudo que é repetitivo, automático, vai sim. Assim como a Revolução Industrial também fez um monte de gente perder emprego, mas olha quantos outros novos vieram, não é mesmo? Então, eu acredito que tudo que for repetitivo, automático, ali que padronizado, cíclico, a inteligência artificial vai poder fazer, mas alguém vai ter que programar essa inteligência artificial. Mas a gente vai precisar de especialistas em IA e a gente vai precisar de muitos outros trabalhos, tá? Então, essa é a minha opinião. A gente está em uma revolução, como a revolução industrial mesmo. Somente soluções pagas da IA são úteis? O que que vocês acham? É mito ou verdade isso aí, hein? Só a parte paga da inteligência artificial. E mais uma, a IA tem muito conhecimento, então a gente não precisa fazer ali uma validação do que ela responde. Vocês acham? A gente precisa validar o que a IA responde? Revisar sempre, isso mesmo, Carmen. Sabe que ontem mesmo eu pedi para a IA fazer um cálculo de horas, né? Que como a gente é CLT no Sebrae, a gente bate ponto, né? Então a gente precisa fazer uma contagem de horas. Vocês acreditam que a IA errou?
E aí eu falei para ela que ela errou, e aí ela disse: Ah, você tá certa. E aí falou a verdade. Então vocês imaginam se eu tivesse confiado, porque é confuso mesmo esse negócio de horas, né? Então a hora você não sabe se está sobrando, se você tem que tirar do dia, se você tem que faltar, é meio confuso. E aí a IA errou. Então a gente não pode confiar 100%, mas se a gente utilizar da forma certa, que é utilizar a IA para o que ela veio, que é exatamente o que eu vou falar daqui a pouco. A IA não é para fazer busca, a IA não é para trazer lei, a IA é para ser inteligente, inovadora, para inventar coisas, para ajudar você a inventar estratégias, tá bom? Vou explicar melhor já já. Então, como que a IA pode ajudar no meu negócio, né? Eu trouxe aqui alguns níveis de IA, porque eu adoro quem fala assim para mim. Ah, eu já uso o IA. Quando eu falo, vem para minha aula de IA, vem assistir minha aula de inteligência artificial. Ah, mas eu já uso. Aí eu falo, como é que eu vou fazer essa pessoa saber que ela precisa aprender mais, né? Aí eu sempre pergunto assim: olha só, Luciana, eu falo, quantos agentes você está usando? Aí a pessoa já olha e fala, como assim agente? Você usa agente, Luciano? Você já está usando os agentes? Ah, legal. E aí é aí que eu pego para ver quem está avançado. Aí geralmente as pessoas que falam que não precisam da minha aula falam: que a gente? Ah, então você precisa da minha aula. Mas não a de hoje, porque a gente já é algo um pouco mais avançado, né, Luciano? Então, o agente é como se fossem assistentes virtuais que você programa na sua IA. Como se fosse um gestor de RH, um gestor financeiro, um gestor de marketing que vai te dar a estratégia de marketing. E assim você cria assistentes virtuais, tá bom? Mas vamos uns passos antes, porque a gente precisa fazer o arroz com feijão bem feito, a gente precisa de uns passos antes, tá? Então aqui eu só separei alguns níveis para saber que realmente tem muita coisa para aprender, tá bom? E quais são os cuidados? Os cuidados, gente. Primeiro, aqui, ó. Abriu uma tela aqui embaixo para mim que eu não estou sabendo tirar, mas tudo bem. Vou abrir aqui. A qualidade dos dados. Não é recomendado você usar a IA para ficar fazendo pesquisa, né? Para fazer pesquisa, você tem o Google, você tem outras fontes. Então, a IA, como eu falei para vocês, ela é uma inteligência, ela inova, ela cria, ela inventa, ela consegue pensar um pouco além do que a gente está pensando, porque eu presário, eu equipe, né? A maioria aí, eu presário, eu equipe, não tem nem tempo para pensar. Só tá ali no operacional, fazendo, acontecendo. Como é que vai fazer o estratégico da empresa, né? Então, a IA pode te ajudar com isso. Evite ficar fazendo pesquisas dessa maneira, né? Ela, não, ela vai te ajudar com muito mais. A análise humana, né? Todo conteúdo que a IA te der, você precisa dar uma validada, como eu contei para vocês. Então, tem até uma forma de você programar para a IA ser mais crítica, para ela não adorar tudo que você põe lá. Tem como ela ser, você escolhe o tom que ela vai trabalhar, tá bom? Então, a IA ela pode ser um pouco mais analítica para você. E você pode contestar, a IA não fica brava, tá? Você pode falar, não gostei, cria outro. Não gostei, faz de novo. Não gostei, eu quero por outro viés e não por esse. E a IA não fica brava, gente. Esse é o que é o legal. Ela não é da geração Z. Tá tudo bem quando você falar para ela que não gostou, para ela fazer de novo. Principalmente, gente. Você não precisa ficar pondo bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada, por favor. Esse tipo de informação consome informação e energia lá dos data centers, tá? Então, lembre, a IA é um robô. Não precisa você ter todo, mas não se esqueçam de ser humanizados quando precisa ser humanizado, tá bom? E a privacidade de dados. Quando você vai usar IA, evite colocar dados sensíveis dos seus clientes. Então, a gente está falando o quê? De CPF, de telefone de WhatsApp, de endereço, né? A gente não sabe para onde vai isso. Então, muito cuidado quando você vai utilizar a IA e jogar uma planilha de estoque, jogar uma planilha de análise, uma planilha para fazer um financeiro seu. Quando você vai usar a IA para alguma coisa, cuidado para naquela planilha do Excel não ter dados sensíveis, tá bom?
É isso. E agora eu vou falar um pouquinho de quais ferramentas que são úteis, né? Agora que a gente já sabe o que que é IA, vamos para a parte prática, né? E aí eu pergunto para vocês, quem aqui gostaria que eu explicasse um pouco melhor o que que é prompt, né? Prompt é um nome estranho, e aí eu gostaria que vocês me falassem para eu saber se eu preciso aprofundar. Escreve eu no chat quem quer que eu explique melhor o que que é prompt. Boa, assim eu já consigo ter uma noção. Gente, prompt só é um nome diferente, um nome, né, meio tecnológico, para explicar a forma como você vai se comunicar com a IA. Olha que legal. Eu coloquei uma empreendedora, meia aí na foto, né? Com um robô pequeno. E por que que eu usei isso? Foi proposital para quem tem criança, sabe? O Leonardo e o Leandro aí, o Luciano vai saber dizer. Eles entendem sentido figurado? Eu não sei quantos anos eles têm. Eles são pequenos, Luciano? São pequenos? Do 11 e 13. Ah, eles já são espertos, já são mais espertos. Os meus são menores, os meus têm 4 e 8. E aí, quando eu vou falar com eles figura de linguagem, expressão, assim, eles não entendem. É literal ali para eles, né? E quando você fala com a inteligência artificial, é a mesma coisa. Não adianta você falar sentido figurado, falar gíria, modo de dizer, ela não vai entender. É como uma criança. Você precisa conversar com ela de uma forma bem clara, objetiva e correta. E como se chama essa comunicação? Essa comunicação se chama prompt. Então, agora, quando alguém falar, ah, você sabe o que é prompt? Agora você sabe. Se naquele jantar ou almoço de Natal vir aquele primo que é exibido e vai querer zoar com você, falar que você não sabe o que é prompt, agora você já sabe. É a forma como você se comunica com uma inteligência artificial. Se chama prompt, tá? Então, é aqui, ó, eu escrevi instrução escrita, já não é mais, porque agora a gente tem como falar por áudio, tá bom? Nada mais é do que a linguagem que você vai conversar com essa IA, tá? E como que eu faço isso, Cíntia? Se eu não posso falar de qualquer jeito, se eu não posso falar modo de dizer, né? Como que eu vou falar? Eu trouxe aqui umas duas formas de como você pode criar essa conversa, esse texto ou esse áudio, né? Então, a primeira aqui, ó, você vai falar o objetivo, depois você vai falar o contexto, depois você vai falar o formato e o tom. Deixa eu só tentar mudar aqui, gente, enquanto vocês dão uma olhadinha aí, a minha exibição. É, Não sei por que que apareceu as legendas ao vivo aqui embaixo para mim. Assim, clica nos três pontinhos e aí Ah, pede para abrir em outra guia, que apareceu aqui para mim ah, também. que é Para mim novo, apareceu né? também. Apareceu para mim É, também. Tá bom, aí a pessoa vai dar aula de IA e fica perdida com essa tela aqui. Melhorou. Então, um prompt ruim é: me fale sobre marketing. Nossa, ele vai falar, vai ficar 3 horas ali falando de marketing. Agora, assim, crie um post divertido para o Instagram com 3 dicas de marketing digital para pequenos negócios do segmento tal, 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 porque eu vou fazer nananana. É melhor você ser mais específico, né? Então, sempre seja específico, informe se você precisa ser mais formal, se você precisa ser descontraído, se você precisa ser técnico, como que você precisa se comunicar? Como o seu cliente precisa recepcionar você. Como eu vou saber isso? Se somente entendendo o seu público-alvo. Quem já é meu aluno, minha aluna sabe que eu pego no pé de você saber quem é seu público-alvo. Você precisa saber tudo o que gostam, o que desejam, o que necessitam, onde vivem, quais são as dores, quais são as alegrias, quais são as formas de consumo. Você precisa saber tudo, porque senão você não vai saber como colocar, inclusive, o prompt na inteligência artificial. Já pensou se você é um advogado e pede para falar de forma descontraída? Será que vai ser legal? Já pensou se você trabalha
como, vamos pensar, como contador e pede para escrever tudo muito técnico, será que o seu cliente vai entender? Então, você precisa entender um pouco do seu cliente, do seu público-alvo, para saber como se comunicar com ele, tá bom? E o legal é que você pode testar. Redefinir, testar, redefinir. Você pode testar uma IA, não gostou, você tenta outra, não gostou, você tenta outra. Daqui a pouco eu vou dar 3 dicas das principais mais usadas, tá? Esse aqui, gente, é um prompt um pouquinho mais detalhado. Quando eu, por exemplo, quando eu vou fazer um prompt, eu sou um pouco metódica, então eu até escrevo 2 maneiras a mesma coisa. Eu escrevo, eu quero isso, 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 isso. Ou seja, assim, 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 assim. Então eu escrevo a mesma coisa de 2 maneiras. Eu falo, se ela não me entender de um jeito, ela vai me entender de outro. E sempre dá certo quando eu sou redundante assim. Eu faço poucos ajustes. São poucas as vezes que eu falo para IA, não gostei, faz de novo. Agora faz de novo porque eu quero um pouco mais assim. São poucas as vezes agora, ela já está se acostumando comigo, né? Então, olha aqui, essa parte é mais legal de se trabalhar. Atue como um especialista em vendas. Um exemplo. Atue como um advogado. Esses dias eu fiz como se chama? Recurso de multa. E eu pedi para ele atuar como um especialista em trânsito. Olha que legal. E eu fiz um recurso de multa. Pedi para que ela não inventasse, não alucinasse, já já eu explico isso, que ela cumprisse ali o que é lei, né? E aí deu tudo certo, tá? Então, ó, papel, atue como quem? Como um especialista em vendas. Ação, faça o quê? Elabore um plano de vendas. Contexto, para quem? Para uma mídia estética que está focada no público feminino de 18 a 35. Qual o objetivo disso? É bem importante a gente sempre pensar qual é o objetivo, para que essa empresa consiga captar mais clientes no mercado. Às vezes não é isso que você quer, às vezes você quer converter venda dos clientes que você já tem. Às vezes você quer só engajar mais clientes para você fazer ofertas depois. Então, tudo depende do objetivo que você quer, tá? E em qual modo? Uma linguagem simples e estruturada em etapas. Olha que legal. E esse aqui ficou o prompt final, juntei tudo isso, tá? Então, eu trouxe separado, que é para a gente, como a gente tem que pensar para a gente poder conversar com a inteligência artificial, tá bom? Então, o prompt aqui nada mais é do que o comando, a instrução que você vai dar. Existem também formas mais simples, né? Me explique o que é um prompt de forma didática, ele vai te explicar. Agora, se você quer uma coisa mais detalhada, aí você fala, escreva um prompt para o Instagram, explicando na linguagem simples, usando emojis. Então, você pode instruir. Legal? Olha só, eu trouxe aqui para vocês, tá meio apagadinho, mas porque são prints, tá? Depois eu vou mandar esse material para vocês. Quais são as 3 principais inteligências artificiais? O Copilot, que é da Microsoft, para quem usa o pacote Microsoft e tal, usa mais esse. O Gemini, que é da Google, geralmente quando você pesquisa, o Gemini já está atuando ali, tá bom? E tem o Chat GPT, que é o mais conhecido, mais famosinho aqui no Brasil, né? Você pode usar qual esses 3? Qual é melhor? O qual você se adaptar melhor, tá? Eu, por exemplo, tenho a minha colega de trabalho, a gente troca muita ideia sobre IA, a gente trabalha muito, faz muita coisa com a IA, ela usa o Gemini, eu uso o Chat GPT. Então, a gente está sempre trocando ideias, e é para o mesmo trabalho, olha que legal é o qual você se adapta melhor, tá bom? Agora eu vou dar umas dicas, lembrando que vocês anotem somente os insights que vocês tiverem. Não precisa anotar o que está aqui na apresentação, que eu vou mandar para vocês, tá bom? Vamos lá? Ó, quem precisa fazer uma apresentação, PowerPoint, vai fazer uma reunião com um cliente importante, vai fazer uma palestra, vai dar uma aula. E agora, por onde eu começo? Começa pelo Gama. O Gama é sensacional. Você pode escrever um texto
vou fazer uma aula XPTO de não sei o quê, e o público-alvo é assim, não sei o que lá, e vai ser de 1 hora, me ajuda. Joga lá. Ele cria a apresentação em PowerPoint ou PDF para você, já com todos os desenhinhos, as fotinhos, as interações, as rodinhas, os números. É muito legal. Ele moderniza também quando você quer modernizar uma apresentação de 1900 bolinha, aí você pode modernizar. Então, o Gama com 2Ms, ele é muito legal. A versão gratuita dele, ele gera 10 slides. Se você fizer a versão paga, aí é ilimitado o quanto ela pode te ajudar, principalmente se você trabalha com isso. É muito legal mesmo, tá? O único cuidado aqui é que na versão gratuita, ela sempre cria uns numerozinhos com umas setinhas, umas rodinhas, tá? Eu bato o olho numa apresentação, já falo, você fez no Gama, né? Aí o pessoal já se assusta, ah, fiz. Porque eu já tô manjadinha do Gama. Então, se você encontrar alguém que nem eu, já vai saber que você fez gratuito no Gama, tá bom? Essa é o toque. Vídeos para os meus empreendedores e empreendedoras que fica com esse mimimi de vergonha de aparecer nas redes sociais, hein, gente? Eu brinco. Empreendedor e empreendedora tem que ser sem vergonha, não pode ficar com vergonha de aparecer em vídeo aí, não. Estamos na era de humanizar, né? Entramos na era robotizada e agora está na era de humanizar. A gente precisa ser humano de volta, precisa pôr o seu rosto para as pessoas se identificarem e confiarem em você. Ah, se tenho vergonha, tenho videofobia, né? Chego na frente da câmera, travo. Olha que ótimo. Você pode criar vídeos a partir de textos, você pode pedir para a IA criar um vídeo com o seu rosto, com a sua voz. Muito legal, né? Então, hoje tem IA, que você põe lá sua foto, põe lá sua voz, ela vai criar uma conversa com o seu rosto. Ah, se não quero, quero colocar uma foto de uma moça que parece a persona do meu negócio. Pode, você vai ajustando lá. Então, tem várias opções. É o Flick, entre outros, tá bom? Esse aqui, gente, é muito legal. Esse aqui é uma inteligência artificial com realidade aumentada. Muito bom, né? Imagina você chegar numa pizzaria e você conseguir visualizar uma pizza de qualquer sabor na sua mesa, como se fosse um holograma. Quem é que lembra daquela época que a galera ficava caçando Pokémon na rua? Vocês lembram que aparecia no Pokémon no celular, e a galera saía que nem besta caçando Pokémon na rua? É mais ou menos isso. Aparece no seu celular algo que ali na realidade não está aparecendo. Olha quanta oportunidade essa ferramenta de realidade aumentada pode trazer para produtos, para experiência do cliente, não é mesmo? Para criar fotos, editar imagens, criar artes e também vídeos, né? Nada melhor do que o Canva. A gente adora o Canva. O Canva é patrocinador da nossa Feira do Empreendedor, né? E o Canva, ele realmente é muito bom. Tem a versão Pro, que é a versão paga, tem a versão gratuita, e você consegue criar artes usando o texto. Tá bom? Você coloca um texto e ela cria algo para você. E também já usei bastante, né? Editar fundo de imagens, o Photoroom. Estou eu lá na cachoeira linda, fiz a pose para minha foto, apareceu uma mulher atrás fazendo gracinha e eu tirei só aquela foto. Fui no Photoroom, consegui tirar a mulher da minha foto, da minha cachoeira, ficou lindo. Que ela, pela inteligência artificial, ela remonta o que ela precisa colocar no lugar do fundo que você tirou, tá bom? Tanto tirar algo, um objeto, quanto tirar o fundo todo. É bem legalzinha essa, tá? Brainstorming e mapa mental. O brainstorming é aquela chuva de ideias, é um método de uma reunião
quando você tem várias ideias soltas, assim, jogadas, e aí você vai afinando, vai aperfeiçoando as ideias, e aí depois você daquela ideia, surge outra ideia. Então, um brainstorming é um método de reunião que nada mais é, em inglês, chuva, né? A tempestade de ideias, tá bom? Essa inteligência artificial, ela ajuda. Olha que legal, vocês estão vendo aqui um mapa mental e ela vai fazendo, criando as ideias ali como se fosse um fluxo, tá? Um fluxo de mapa mental. É bem legal mesmo, consegue te ajudar bastante no seu negócio. O importante é você fuçar, mexer. É bem legal quando você aprende dessa maneira, tá bom? Nossa, Cintia, essa é muito legal, hein? Essa do Ideia Maps aí do Você fluxo, né? usa? Esse eu não usei ainda, por isso que eu tô aqui, né, achando fantástico, Isso, né? ela é Eu uso o bem mapa legal. mental, mas não com IA. E agora só que já valeu a pena. Só esse ponto aí de tudo que a gente já falou, que dicas sensacionais. Esse ideia map para mapa Ideia mental mapa. facilita bastante. Você tem um monte de ideia na sua cabeça, né? Cria um negócio, você já puxa isso aí eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar. Quem? Você coloca no mapinha lá, né? Isso, exatamente, exatamente. Eu coloquei até aqui, ó, um plano de controle de custos. Você consegue fazer. Ficha técnica, gestão de compras. Você consegue fazer bastante coisa com isso. É bem gostoso, bem legal mexer. Que bom que você gostou da dica. Depois você mexe e conta lá pra gente o que que você achou. Olha só, gente, tem uma IA que ela analisa o Instagram, o seu ou da sua concorrência. Olha que legal. Eu sempre nas minhas aulas de marketing, eu falo, ó, não tem nenhum lugar dizendo que você não pode caroçar o concorrente, futricar lá na rede social dele. Ninguém falou que é proibido, eles fazem isso com a gente também. Então, vamos analisar a concorrência para quê? Para a gente fazer melhor, né? Lembro que até o Luciano no começo ele falou a gente não pode usar a precificação só do concorrente. Então, a gente tem que analisar o preço do concorrente, sim, mas a gente, inclusive, tem que analisar o porquê que ele está usando aquele preço para que a gente possa melhorar o nosso produto e cobrar mais caro. É a valorização do que você tem, do seu produto ou do seu serviço, para até justificar o porquê que você é mais caro, mais qualidade, né? E aqui essa ferramenta, ela consegue analisar o desempenho da rede social do seu concorrente e do seu também, para que você possa tomar ações diante disso, para que você consiga ver o que que você pode melhorar. Então, ele dá bastante dados aqui para que você analise o seu e o da sua concorrência, tá bom? Esse aqui é um novo e muito legal Notebook LM. Ele é maravilhoso, gente. Ele é uma ferramenta que, olha que incrível, né? Vocês empreendedores, assim como eu já fui também, a gente tem uma mente muito criativa, né? E às vezes a gente precisa estudar alguma coisa, uma aula, um e-book, mas que se a gente ficar lendo ali, a gente vai dormir. Se a gente ficar vendo aquela aula, a gente vai dormir. Joga no notebook LM um link do YouTube que seja, ele vai criar formas de você estudar com insights, com mapa mental, ele vai transformar áudio em e-book, ele vai fazer relatório em mapa mental, ele pega a videoaula e cria uns negócios interativos para você estudar. É muito legal, gente. Então, o Notebook LM, ele é uma ferramenta que analisa aulas, analisa dados, analisa áudios, o que for, e ele transforma em um resumo para que você consiga, com roteiros personalizados, estudar, apoiar, entender qual é a melhor parte, né? Muito bom. Mais uma dica aqui, eu não sei se vocês são curiosos, mas eu sou. Às vezes eu estou em uma reunião e alguém me manda aqueles áudio podcast, sabe? Aqueles áudio podcast de 4, 5 minutos. Já teve um cliente que me mandou um áudio de 9 minutos. Aí você fala, meu Deus, estou aqui na reunião, eu não sei se é urgente, está acontecendo alguma coisa.
Você joga o áudio nessa IA, nesse WhatsApp, e ela faz o quê? A transcrição do áudio de até 4 minutos. Olha que legal, gente, é demais, né? Então você tá num lugar que você não, um consultório médico, que você não pode ouvir o áudio, você joga para essa IA escreve o que a pessoa falou no áudio, para você matar sua curiosidade ali. Muito bom, né? E aí, meus amores, como eu falei para vocês, a IA, ela não pode nunca dizer para você que ela não sabe algo que você perguntou. Olha que absurdo. A IA, ela não sabe dizer não sei. E aí, o que que ela faz? Ela alucina. É essa palavra mesmo que é usada aí com especialistas de IA, é assim mesmo que fala, ela alucina, ela inventa qualquer coisa possível. E aí, se a gente está usando algo com a lei, por exemplo, a nossa lei nem precisa de adaptações, né, gente? A nossa lei é novinha, né? Atual, não é mesmo? A nossa lei nem precisa ser revista, né? E aí, se você joga alguma coisa que envolve a lei, ela vai simplesmente adaptar ao que faz mais sentido. Então, muito cuidado quando você vai usar IA. Já sei de casos reais, verídicos, de advogado que foi para o juiz com lei inventada pela IA. Imagina a vergonha do advogado chegar num tribunal com uma lei. Ah, mas estamos baseados, embasados e na lei XPTO. A lei não existe. Uma lei criada, inventada. Então, lembram que eu falei no começo para vocês? Usa a IA para que ela veio. Usa a IA realmente para inventar, para criar, para trazer inovação, para trazer diferenciação e não mais do mesmo, tá bom? É para isso que ela serve. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês. E aí, gente, na minha opinião, ela vem realmente economizando tempo, otimizando o tempo. Então, assim, não pensem que você vai perder tempo quando você está usando a IA, que você vai perder tempo estudando IA, fazendo planejamento estratégico, fazendo os controles financeiros. Não, gente, você não vai perder. Você vai ganhar. Quem aqui conhece a parábola do lenhador, do afiar o machado, né? Onde o discípulo desafiou o mestre lenhador e disse que em 4 horas ele cortaria mais lenha do que o próprio mestre lenhador. E o mestre aceitou o desafio, e aí começou o discípulo cortando, 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 e o mestre só lá afiando o machado. Passou 1 hora, o mestre afiando o machado. Passou 2, passou 3 horas, o mestre está lá afiando o machado. Na última hora que o mestre começou a cortar, e aí ele ganhou. O mestre cortou mais lenha do que o discípulo que desafiou. Por quê? Porque ele afiou o machado. Ele não achou que ele estava perdendo tempo. E é isso que nós empreendedores precisamos fazer. A gente precisa entender que um planejamento estratégico, que uma gestão financeira, que aprender inteligência artificial para colocá-la para trabalhar para a gente é ganhar tempo, é otimizar tempo, tá? É isso. Só relembrando, pessoal, a lista de presença, não se esqueçam de preencher, porque no final a gente vai trazer um sorteio para 3 pessoas. Olha que legal. São 3 sorteios, né? Na verdade, que a gente vai fazer, mas é só para quem preencher a presença, que a Pamela já colocou aqui. E eu gostaria de saber aqui, gente, que a gente falou do Empretec. Quem, além do Luciano e da esposa dele, é empreteco e empreteca? Coloquem aqui para mim, por favor, no chat. Quero saber quem mais está aqui com a gente que já participou dessa transformação. Para quem não sabe, olha, Cris, parabéns. O Empretec. Ah, peraí, que alguém mexeu aqui na minha apresentação. Fátima, consegui voltar.
O Empretec, gente, ele é um curso da ONU, onde o Sebrae é o único no Brasil autorizado a ministrar. É uma imersão de uma semana. O dia todo você não pode ficar no trabalho, você fica focado, é uma virada de chave, é uma transformação pessoal e profissional, onde ali você vai conseguir descobrir os comportamentos empreendedores que você é nato, nata, que já veio com você, e quais aqueles que você precisa descobrir em você e criar essa habilidade, tá? O Empretec, ele é um curso realmente transformador, ele é virada de chave total. Ele é um curso pago, onde vale a pena, porque no próprio curso você consegue recuperar. Não posso contar muita coisa, é segredos, né? O que acontece lá são segredos, e nem todo mundo pode fazer, porque existe uma entrevista que você é apto ou não a passar. Antes, esposa não poderia, acho que a Pamela vem trazendo uma novidade aí de 2016. Parabéns, Pamela, agora ela é gestora do Empretec. Ano que vem já teremos um em fevereiro. Então, quem tem. Ah, a Silvia, parabéns, Sil. Parabéns, Silvia, Empreteca também. O Empretec é um curso que você pode fazer só uma vez na vida. Além de isso, se você passar na entrevista, né? Então, ele é um curso maravilhoso. Eu gostaria que, enquanto eu troco aqui a minha apresentação, a Pam falasse um pouquinho, ó, porque do dia 9 ao dia 13 já vai ter a próxima, né, Pam? Conta aí pra gente. Isso. Ó, Silvia, já contar aqui, a Cíntia falou, né, que a gente faz uma vez na vida, mas agora existe o Empretec Arena, que é o Ai, boa. pós-Empretec, para quem já é empreteco. Olá, Isso. o Luciano, ó. Para quem já é empreteco, que fez empretec há mais de 2 anos. Então, nós ainda não temos data para a turma do Arena, mas não se preocupem, assim que tiver, eu vou mandar mensagem para vocês, tá? Então, tem essa outra oportunidade aí do pós-empretec. E para quem não é empreteco ou empreteca ainda, pode falar, Luciano, você ia falar? Eu sempre reclamava disso, eu falava, não dá para fazer de novo. E vale a pena Agora fazer, tem. porque eu tenho vontade de revisitar todo o processo de novo, gente, de coração. Porque, assim, é uma mudança de chave completamente na nossa vida. Mostra, de fato, o que é você empreender, o que é. É um encontro de realidade muito forte. Eu só tenho isso para dizer, que a gente não pode falar, né? Mas é Não isso, pode contar eu muito. pode ter certeza que o Arena já adotei aqui, já vou colar no Arena. Perfeito, Luciana. Assim que a gente tiver mais informações, eu já falo para você, tá bom? E aí, como a Cintia falou, então, a nossa próxima turma do Empretec, ela vai ser do dia 9 ao dia 13 de fevereiro. Novidades, então, é que agora sim é possível fazer, né, marido e mulher, sócios, de repente o chefe, funcionário, porque mudou um pouquinho a metodologia e agora são 5 dias, né, e a gente está chamando até de Empretec 5D. Antigamente eram 6 dias, era até o sábado, agora são 5, o dia inteiro, horário das 8 às 18, muita gente fala que não quer esse horário, né? Então, é um momento que você realmente tem que se desligar da sua empresa, estar ali de corpo e alma para realmente participar e ter essa mudança de chave que o pessoal tanto fala, tá? Então, quem é empreteca ou quem é empreteca sempre vem com essa frase na ponta da língua. Ah, e o que é o empretec para você? Foi um divisor de águas. Todo mundo fala isso. Então, se você quer conhecer um pouco mais, eu deixei aqui no chat o link de interesse no Empretec, porque, como eu falei, a Cintia falou, Empretec não é só você se inscrever, existe uma entrevista antes, no qual você faz, para verificar se realmente você está apto a viver aquele momento. Então, quem tiver interesse, preencha o formulário, que aí eu entro em contato para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Empretec, tá bom? Obrigada, gente. Cíntia, pode ir. Legal. Ou para quem não pegou aqui, pode mandar no meu e-mail, que eu mandei e-mail para todos vocês inscritos. Pode chamar no WhatsApp também, tá bom, gente? A gente vai manter contato aí sempre. E aí, se vocês tiverem essa sacada de que o Empretec vai transformar a vida de vocês, posteriormente aí vocês me chamem e aí eu mando todo o material atualizado da Pamela, tá bom, gente? E agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre comportamento empreendedor.
Por que que eu perguntei do Empretec? Ó, Antônio, não estou conseguindo preencher a ficha de presença. A PAN vai te ajudar, tá, Antônio? Antônio Teixeira? É o doutor Antônio? Ah, não, o doutor Antônio era Antônio Geraldo. Antônio Teixeira, conta para a PAN o que está acontecendo e ela vai te ajudando aí, tá? Para você preencher o formulário. Então, gente, como eu falei para vocês, o Empretec ele é sobre o comportamento empreendedor. Então, às vezes a gente fala, poxa, eu não tenho atitude empreendedora, estou só no operacional, sou meu melhor funcionário, né? Trabalho mais que todos, sou a primeira a entrar, a última a sair, e eu não tenho direitos de ficar doente. Quem aqui é desse ou é dessa? A empresária, a equipe, que não tem nem direito de ficar doente, não é mesmo? E aí, a gente fica pensando, quais são as atitudes empreendedoras que eu deveria ter para ter sucesso? Porque a gente vê tanta pessoa fazendo sucesso, e a novidade é essa, que tem um especialista, né, que estudou sobre as habilidades das pessoas de sucesso no mundo. Os empreendedores de sucesso no mundo têm alguma habilidade em comum? O que vocês acham, hein? Vocês acham que as pessoas de mais sucesso, os empreendedores de mais sucesso dos últimos tempos, eles têm habilidades, comportamentos em comum? O que vocês acham? Ou é cada um do seu jeito? Põe aqui no chat para mim. Vocês acham que tem? Porque foi estudado isso, olha só. O bonitão lá, eu esqueci, esqueci o nome dele agora. Ele simplesmente foi estudar isso. Quais são as habilidades, os comportamentos, das pessoas de sucesso, dos empreendedores de sucesso? Aí ele descobriu que tem. E aí, mais ainda, o legal é que ele descobriu que se você não nasceu com essa habilidade, você consegue o quê? Desenvolver. Mas eu vou fazer o quê? Não tenho essa habilidade? Pula da ponte que já era? Não, dá para desenvolver. Eu creio que não, acho que com o tempo vai adquirindo. É isso mesmo, Magda. Isso mesmo, a Magda já esteve comigo, a gente já fez o programa Ali, né? Que saudade quando a gente tinha as nossas tardes, né, Magda? Inclusive, gente, ano que vem também a gente vai ter oportunidade do programa Ali gratuitamente, somente para algumas empresas, tá bom? Em breve a gente vai mandar informações, mas já saibam que o programa Ali é um programa maravilhoso. Olha, aprendi muito. A Magda, obrigada, Magda, saudades mesmo. Então, essas habilidades, esses comportamentos podem ser sim serem desenvolvidos. O Empretec é ele que vai cutucar todas essas habilidades, esses comportamentos que precisam ser desenvolvidos na sua vida. É ele que vai cutucar a ferida e vai te ajudar a achar o caminho, porque não adianta cutucar a ferida e acabou, né? Tem que falar como resolve, como faz. Ele te dá todo esse suporte, todo esse caminho para você seguir e ficar apaixonado pelo que você faz, tá? Então, aqui eu já falei quem eu sou. Quem tiver dúvida pode levantar essa mãozinha. Então, olha só: empreendedorismo é identificar problemas, dores, oportunidades, investir recursos e competências na criação de um negócio, ou projeto, ou movimento, né? Para quê? Para alavancar mudanças e gerar um impacto positivo neste contexto. Olha que legal, gente. Por mais que vocês sejam empreendedores por necessidade e não por oportunidade, não importa, que a maioria é, né, pelas pesquisas, né? O que importa é que vocês resolvem dores, vocês resolvem problemas dos clientes, vocês resolvem uma necessidade ou um desejo que o seu público-alvo quer. Seja porque ele não sabe fazer e você sabe, seja porque ele não tem tempo para fazer e você vai fazer isso por ele. Olha que legal. Você tem um propósito por trás do seu empreendedorismo, não é só vender. Resgata isso. Tenta sempre resgatar o porquê que você começou, qual é o seu propósito de vida, o que está envolvido, o que toca seu coração. Sai um pouco desse operacional e lembra que tem um propósito aí, que você ajuda pessoas, tá?
A regra de Pareto é legal? A regra de Pareto, gente, é o 80-20 que funciona para tudo, né? Bem legal, ele encaixa bastante. Então, por exemplo, nas suas redes sociais, 80% tem que ser dica, informação relevante, comunicação, só 20% venda. Se você ficar 80% venda, o povo vai se encher o saco de você. E aí tem o 80-20, ó, 20% das ações impactam 80% dos resultados. 80% do seu lucro vem de 20% dos seus clientes, sabia? 80% das suas vendas vem de 20% dos seus produtos. É muito legal quando você aplica a regra do paretão aqui, você começa a perceber padrões. E aí isso pode te ajudar, como essa que eu falei das redes sociais. É 80% dica, informação relevante, engajar o seu público, e só 20% que é venda. Pensa nisso, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, tem o empreendedorismo por necessidade e o por oportunidade, né? Necessidade é aquele que você precisou começar, seja porque você precisava de renda extra, ou porque você não conseguia arrumar um emprego, ou porque você não se adapta ao modelo de CLT. Por alguma necessidade, você foi para o empreendedorismo. Ou você pode ir por oportunidade, quando já estava tudo bem, você identificou uma dor, uma necessidade, um desejo, e aí você falou: opa, posso seguir por aqui que eu tenho uma ideia. E aí você seguiu por ali. Seja por oportunidade, seja por necessidade, o empreendedorismo é um mundo mágico, né? Você nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, nunca sabe se vai ter uma loucura de uma pandemia, se vai ter uma onda de um influencer que falou do seu produto. É ali uma mágica. E aí, para isso, a gente precisa ter atitudes empreendedoras certeiras. A gente precisa saber ferramentas, porque nem sempre a gente vai estar motivado, motivada, não é mesmo? Então a gente precisa ter aí entender como que a gente faz para ter essas atitudes, tá? Eu vou mandar para vocês materiais que vão ajudar vocês a identificarem. Trouxe um pouquinho de pesquisa só para a gente já começar a ir pensando, olha só. 40%, 46% de empreendedores não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo desse cliente. Ah, mas eu puxo a orelha, hein? Quando é empreendedor meu aluno, empreendedora minha aluna, eu puxo a orelha. Como assim você não sabe os hábitos de consumo do seu cliente? Quantos clientes que você vai ter na região que você quer atender? Olha esse aqui, 38% não sabiam qual era o capital de giro necessário. E aí, gente, se não tem o capital de giro necessário para você se manter durante um tempo, o que vai acontecer? Desespero, tá? 39% não sabiam nem o número de concorrente. Como assim? Você não sabe nem se você tem concorrente? 46% não procuram ajuda de instituições, do ServiMei, Sebrae, de algum conhecido para abrir o seu negócio. Porque pedir informação e ajuda daquele primo chato que finge que sabe tudo, a gente só se estrepa, hein? 55% não planejam como a empresa iria funcionar e 50% não determinam o lucro pretendido. Como o Luciano trouxe bem, a gente não está falando de faturamento. Faturamento são as vendas, as entradas, né? A gente está falando de lucratividade aqui. Olha só. E aí acontece o quê? Acontece que em 2 anos a taxa de sobrevivência é muito pouco. As empresas, principalmente no Brasil, não se preparam. E aí, todo um investimento de tempo, de dinheiro e de saúde mental vai pelo ralo. Pensa, aquele sentimento de fracasso só porque você não fez um planejamento ou não teve uma atitude certeira, tá? Então, antes de empreender ou depois que já começou a empreender, o que que é importante sempre ter? E aí que você pode começar a trocar ideia com a inteligência artificial. Você pesquisa
o quanto o setor que você está atuando funciona, como ele funciona, concorrentes, quais os problemas que eles enfrentam. Vejam bem, eu não estou pesquisando alguma estatística. Eu estou vendo como que está o funcionamento do mercado. A IA pode te trazer isso? Pode. Cenários futuros, a IA pode te trazer isso? Pode. Cenários futuros do seu nicho, do seu segmento. Olha só. Qual o problema ou a dor que a sua ideia resolve? Poxa, assim, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o propósito da minha empresa. Gente, eu vou te falar que é muito mais difícil acordar quando você não sabe o seu propósito. Mulheres, principalmente, acorda cansada, é filho, é cólica, é marido, é mercado, é não sei o quê. Nem sempre a gente está motivada. Se você não tem um propósito do seu negócio, acordar de manhã, no dia frio, chuvoso, é mais difícil. Conversa com a IA para você ir descobrindo ali. O que que você resolve? O que que toca seu coração? Aí ela vai te dar sugestões, você fala, não, peraí, é mais por aqui, mais por ali, e assim você vai descobrir. No que você é especialista? Gente, se você tá com dor no coração, você quer ir no cardiologista, você não quer ir no clínico geral. Você quer que ele resolva o problema do seu coração. Então, você também tem que ser especialista no seu segmento. Porque senão o seu cliente vai procurar quem? O concorrente que é especialista no segmento dele, certo? Analise o seu mercado, gente. É muito importante você saber qual mercado você está inserido. Se você presta serviço, se você é comércio, se você é indústria, você precisa entender o seu mercado para você entender o seu público-alvo, para saber no que você é especialista, para você poder mostrar na comunicação que você faz para o seu público-alvo que você atende às necessidades e desejos dele. Porque senão ele não vai querer. Ele vai procurar quem é especialista, tá? E como que se faz essa análise de mercado? O que que você vai conversar com a IA? Concorrência, público-alvo. A IA vai te ajudar a você definir o seu público-alvo, o conceito do seu negócio, quais as formas que você precisa utilizar para saber a sua precificação. Como o Luciano falou, você precisa saber dos seus gastos fixos, dos seus gastos variáveis. Aí você analisa a concorrência para aí sim você chegar numa precificação. Não pode chegar só imitando concorrente, não, porque os gastos do concorrente é diferente do seu. O nome, o logotipo, a psicologia das cores. Qual é a rede social que o seu público-alvo usa? A minha tia-avó não usa TikTok. Se você vende para esse público-alvo. Se você vende coisas para a geração jovem, eles não estão nos grupos do Facebook. Entende? Cada um está em um lugar. Você precisa entender o seu público-alvo. A IA vai te ajudar nessa conversa, porque empreendedor nem se sente sozinho, né, gente? Não se sente sozinho? É isso. Como eu falei para vocês, não esqueçam, ó, a gente deu uma aumentada nos números, parabéns para quem está aqui. Não esqueçam de preencher o formulário de presença, porque daqui a pouco eu vou fazer o sorteio com vocês, tá bom? Então, elaborar a ideia, investir no negócio, tempo e recurso, não precisa ser só no começo, tá bom? Se já atua há 20 anos no mercado, dá para fazer agora? Dá para fazer agora, para fazer o seu plano de negócio. Existe o PN Box, que é uma plataforma do Sebrae, onde você consegue gratuitamente fazer o seu plano de negócio, ou você pode fazer um quadro Canvas, modelo de negócio. A gente vai dar essa aula em janeiro, fevereiro, tá? Acompanhem sempre minhas redes sociais, porque todas as aulas que eu vou ministrar, eu coloco lá sempre, tá bom? E aí o plano de negócio ele vai te ajudar, inclusive, a prever situações para que você não perca tempo, dinheiro ou tenha surpresas ali na frente. Então, ó, plano de negócio vai te dar ali, né, muitas coisas. Então, missão da empresa, quem são seus clientes, organizar, localidade, os produtos, é muita coisa que você vai conseguir ir pensando e organizando, tá bom? É muito importante mesmo. Essa parte eu posso pular aqui. Ah, olha o bonitão aqui que eu falei, que eu tinha esquecido. Que é o nome desses tiozinhos bonitinhos.
no marketing é um. Então, esse aqui é o David Macklin. Ele que resolveu mapear as características comportamentais em comum de pessoas de sucesso. Ele que falou, poxa, acho que tem alguma coisa em comum aí. Vamos ver qual é que é? E aí, a partir da sua pesquisa, foram determinadas as CCEs, características do comportamento empreendedor, tá? Vou trazer só algumas rapidinhos aqui, porque eu sei que vocês ficaram curiosos, né? Eu vou trazer 10 que foram divididas em três, tá? Então, a realização, ó, tem a busca de oportunidade e iniciativa, correr riscos calculados, persistência, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento. Vocês estão de parabéns, né? Comprometimento, olha só, vocês estão aqui com a gente, estudando, é quase Natal, vocês estão aqui, então vocês estão nota 1000 aqui no comprometimento. No planejamento, busca de informações, vocês também estão muito bom. Estabelecimento de metas, esse é importante, hein? Planejamento e monitoramento sistemáticos. E o poder, que é o poder de persuasão e redes de contatos, que hoje é a moeda mais valiosa que tem, é a rede de networking, né? Independência e autoconfiança. E aí, alguns de vocês tenho certeza que já ficou aí pensando, preciso melhorar nesse, preciso melhorar naquele, não é? Plano de desenvolvimento individual, gente, também é importante a gente fazer. Não podemos ficar só na empresa, empresa, empresa. E a gente? Plano de desenvolvimento individual é o tal do PDI. Quem já ouviu falar do PDI? Coloca aqui para mim, tá? Ó, a Pam colocou o PN Box aqui pra gente, obrigada. Gente, o plano de desenvolvimento individual é o roteiro pessoal das estratégias com prazos, as metas e prazos do que você vai desenvolver individualmente. Quais cursos você vai fazer? O que que você vai fazer por você também? Porque você é o alicerce do seu negócio, tá? Então você identifica as características que você precisa desenvolver ou melhorar. Não para chorar, gente, mas é para melhorar. Definir os objetivos. Às vezes você acha que você, sei lá, você trabalha com contabilidade e coloca que você tem que aprender a fazer bolo. Mas será que no seu negócio de contabilidade você precisa aprender a fazer bolo? Então, principalmente as mulheres, né? Me incluo, a gente sai colocando atividade e obrigações que às vezes a gente vai ficando maluca, né? Então, respira, calma e vê. Isso que eu tô colocando que eu preciso aprender, que eu preciso fazer, preciso mesmo, vai me trazer benefícios para o meu trabalho? Aí sim você dedica o tempo para desenvolver isso, tá? Cuidado com a nossa síndrome da impostora, aí a gente quer fazer curso deliberadamente e tal. Power BI. Será que no seu negócio você vai usar o curso de Power BI? Ah, vou fazer curso de oratória. Tá, mas você vai atender o cliente, você vai dar uma palestra? Pensa bem, tá bom? Então, quais competências preciso desenvolver? O que posso fazer para desenvolver? O que isso vai me ajudar? Como que eu busco? E isso vai me trazer evolução? É exatamente o que eu estou te falando, tá? Realize autoavaliação, peça feedback, mas peça feedback daquelas pessoas neutras, nem daquelas amigas super negativas e nem da família que te ama demais que vai falar que tá tudo lindo. Pessoas neutras, peça feedback. Pessoas que realmente vão ser sinceras com você. Defina as metas, né? Quais serão os prazos que você. Porque senão a gente não faz, gente. Mulherada, principalmente. Ah, eu vou fazer um curso de tal coisa. Aí é filha, é marido, é empresa, é casa, e não faz. Se você não colocar um prazo, a gente não faz. Cria um cronograma das ações, combinado? Mantenha o foco. Ó, eu tenho uma palestra que é gestão do tempo. Quem não está conseguindo dar conta da gestão do tempo, pode me mandar mensagem no meu WhatsApp, ó. Vou colocar aqui, hein, ó. Não hoje, hein? Amanhã. Eu mando a palestra que eu tenho gravada de gestão de tempo. Se a gente não fizer gestão de tempo, a gente vai enlouquecer, tá? É muita demanda, muito rápido, tudo muito, né? Estímulo. A gente precisa fazer gestão de tempo, tá bom?
E as dicas que eu deixo para vocês, pessoal, que é sobre o que a gente vai aprender, ó, janeiro e fevereiro. Vou trazer para vocês análise SWOT, matriz fofa, metas SMART, vou trazer logo no comecinho do ano, fiquem comigo. Quadro Canvas, modelo de negócio, ciclo PDCA, são ferramentas importantíssimas para o planejamento estratégico da sua empresa. Ó, análise SWOT, te trouxe aqui só para vocês verem como é. Meta Smart, adoro, eu faço Meta Smart para o profissional e Meta Smart para o pessoal. Ciclo PDCA, ó, vamos aprender, hein? Vamos ter palestra para tudo isso. Quadro Canvas, modelo de negócio, vamos ter palestra para tudo isso, tá bom? E para eu não esquecer, pessoal, muito importante aqui, por favor, atenção, prometo ser bem rapidinha. O Sebrae, vocês sabem, né? O Sebrae é uma empresa privada sem fins lucrativos, com presidência voluntária. Eu amo trabalhar no Sebrae. Quem me conhece sabe que eu amo, né? E nós temos uma intenção genuína de fazer que vocês tenham resultados. O Sebrae não fica dando aula, palestra, live, workshop, para você só por fazer. Assim como o Luciano, a gente também tem o objetivo que vocês cresçam, que vocês evoluam, que vocês faturem. E, por exemplo, nós do Leste 2, eu principalmente, eu tenho a intenção, os projetos que eu faço é para que vocês tenham mais de 30% de aumento de faturamento aí. Tudo que eu faço é nesse foco. Como que eu faço para os meus alunos, meus clientes, conseguirem acima de 30% de aumento de faturamento? Aí eu crio a aula, eu crio o projeto, crio a live com esse objetivo final. Então, uma empresa que é credenciada, é contratada do Sebrae, vai fazer uma pesquisa com vocês que estão aqui. Então, muita atenção, por favor, porque eu preciso da ajuda de vocês. Agora, eu preciso de vocês, me ajudem. Eles vão ligar para vocês, atendam. Se você teve, principalmente, se você aplicou, né? Se você aplicou o que eu te ensinei, se você vai aplicar, se você vai se dedicar para fazer, porque se você não aplicar, não vai funcionar. Então, se você vai aplicar e você realmente vai perceber que teve esse aumento, se você analisou o seu faturamento de novembro para poder comparar com dezembro, aí você atenda. Ou vai ser a Branding ou vai ser a Ágora que vai ligar para vocês, tá? Esse DDD 67, ou eles vão te mandar um e-mail Sebrae Pesquisa, ou eles vão te mandar um WhatsApp, tá bom? Na dúvida, se tiver, pode me mandar o print. Se é essa mesmo, eles já vão chegar falando: olha, você teve, participou de uma live, a gente quer saber se depois dessa live você teve aumento, diminuiu ou manteve, tá? E aí eu peço que você, principalmente quem aumentou, responda para que eles tenham a mensuração de quanto o trabalho que o Sebrae faz é efetivo na vida de vocês, tá? Eles não querem ouvir se, ai, estava chovendo, ai, teve uma enchente, teve frio, não apliquei, eles não querem nem saber. Se você falar isso, eles ignoram e só escutam o resultado que você vai dar, tá bom? E agora, gente, quem não preencheu a lista de presença, preencha, porque vou fazer o sorteio. Pan, você por acaso tá com a lista de presença aí aberta ou eu abro aqui? Não tem acesso, se você quiser me dar acesso. Ai, tá. Eu também tô sem, mas eu tô só com o. Eu tô baixando, né? Então, acho que Uhum. encerrou. Agora eu vou baixar. Deixa eu só achar aqui o chat. Não. Você consegue pôr o sorteador na tela? Vê se você consegue derrubar. Ah, gente, ó, quem ainda não me segue, por favor, Cintia Kelly Oficial no Instagram, para que vocês possam ter meu WhatsApp lá também. Ver como modelo, eu deixo como modelo para vocês fazerem o próprio de vocês, tá bom? É que eu tô tentando achar aqui. Parará. Enquanto eu abro, Pan, se você conseguir,
colocar o sorteador na tela. Como a Compartilhei, gente... vê aí se está aparecendo. Peraí. Como a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer assim. Eu vou abrir a lista de presença aqui, e a lista de presença, ela dá um número pra gente. Cada um que preencheu tem um número. E aí, a Pan colocou na tela aqui o sorteador. Ela vai colocar o número 1 até o final, que eu vou falar para ela aqui quantas pessoas preencheram. E quando ela apertar o sortear agora, ele vai dar um número. O número que sair, eu vou falar qual é a linha do participante que ganhou. Vão ser 3, tá? Ah, eu abri a lista de presença errada. Peraí. Peraí, gente. Ah, agora sim. Já tá abrindo. Temos 60 respostas, tá, Pam? Abrir. Pode sortear? Peraí, que eu ainda Tá. não consegui abrir. E vão ser 3, tá? Ok. Eu conto o que é ou deixa a pessoa ser sorteada primeiro? Deixa a pessoa ser chateada. Então tá. A Pamela fazendo um drama, para a pessoa ficar curiosa. Ó, deixa eu conferir se são 60 mesmo. É isso mesmo. São 60 e você já pode sortear a primeira, Pam. Vamos lá. 21. 21? Deixa eu ver quem é 21 aqui. Aline Aparecida Franco, da Alitec. Essa é a primeira sorteada. Pode fazer a segunda já. 48. 48. Camila Azevedo, da Miss Bela Pipoca. Muito bom, parabéns. E agora a última. O último, né? 58. 58. Silvana Dias, a dona da Cereja Confeitaria. Só a mulherada aqui hoje, hein? Olha que legal. Então, Aline Aparecida, da Alitec. Camila Azevedo, da Miss Bela Pipoca Gourmet, e a Silvana Dias, da Dona da Cereja Confeitaria, ganharam do Sebrae, olha só que legal, 2 consultorias de atendimento individual e particular, para que você consiga melhorar mais ainda o seu negócio de forma estratégica. Olha que legal, gente. Será gratuito, porque esse tipo de serviço do Sebrae, ele é pago, é como se fosse uma mentoria, né? É uma mentoria onde o consultor, a consultora vai pegar na sua mão, vai entender da sua empresa e vai junto com você traçar caminhos e estratégias para aumentar mais ainda o seu faturamento, te trazer mais ainda resultados, tá bom? Então, vocês vão ter direito a 2 consultorias. É o de planejamento estratégico e de marketing, tá? Esse atendimento, melhor ainda, ele vai ser de forma online, para que você não precise se deslocar até o Sebrae. A gente vai conseguir ministrar essa mentoria, essa consultoria de forma online. E a gente vai entrar em contato com você em breve para passar mais informações sobre como que funciona, tá bom? A gente só pede que você tenha muito comprometimento e dedicação, porque essa consultoria, essa mentoria, ela vai ser paga. O Sebrae vai pagar para que você receba de forma gratuita, tá?
Essa consultoria, ela gira em torno de 300 a 3 mil reais, e o Sebrae, ele vai gerar nota fiscal para esse credenciado que vai te atender, ele vai gerar contrato, tudo internamente. Vocês três não vão precisar passar por esse processo. Mas a gente pede comprometimento e dedicação com o horário que será agendado, porque vai ser agendado no dia e horário alinhado com você, tá bom? E a gente pede que você tenha esse respeito para que a gente consiga trazer mais resultados para vocês. Eu posso conversar com vocês do preparo. Então, como vai ser? Você vai precisar ter informações da sua empresa, que o especialista, né, o consultor, ele vai querer saber informações para que ele possa te ajudar mais ainda, tá bom? Mas depois eu explico melhor. E vocês que não ganharam, não fiquem tristes, porque nas próximas lives, nas próximas aulas, tanto presencial quanto online, a gente sempre vai fazer algum sorteio legal. Então, se você não conseguiu ser sorteado, sorteada hoje, não precisa ficar triste, só acompanhe as nossas lives, as nossas aulas, que terão outras oportunidades. Para quem aqui percebeu que o Empretec vai transformar sua vida, que é o seu momento, que você precisa desse empurrão para você voar, pode entrar em contato comigo ou com a Pamela, a gente vai te explicar melhor como funciona o Empretec. Como eu falei, ele é um produto pago, mas você divide aí em 10 vezes, 10, sei lá, vai estar mais ou menos 10 de R$ 290. Você vai recuperar isso e vai agradecer para a gente, assim como todo Empreteco e Empreteca agradece muito pela transformação que acontece, né? Acontece internamente, depois no seu negócio, depois na empresa, com todos os funcionários, acontece com a família e vira uma rede de transformação, tá bom? E aí eu gostaria de saber quem aqui quer fazer alguma pergunta ou tem alguma contribuição, tanto do conteúdo ou do que foi passado. Esse é o momento de vocês agora. Pode levantar a mãozinha, quem quiser, tem um botãozinho com uma mãozinha assim, ou pode abrir o microfone ou usar o chat, o que vocês acharem melhor. E se vocês gostaram da aula, né, que o Luciano preparou, que eu preparei para vocês aqui, quero saber de vocês aí. Principalmente, gente, parabéns para vocês, né? Olha só, é quase Natal. Vocês estão aqui dedicados, comprometidos com o negócio de vocês. Vocês fazem parte de 1% da população que realmente está buscando resultados diferentes e fazendo algo diferente. Então, principalmente, eu quero, ó, parabenizar vocês de verdade, porque vocês são sensacionais. Estou muito orgulhosa de estar com vocês hoje, viu? Vamos ver aqui. O Empretec, Geise, ele é presencial. Ele é uma transformação presencial, exige que seja presencial, porque ele é no mínimo das 8 às 18 na segunda a sexta. Você nem pode pensar no seu trabalho nessa semana. Inclusive, é muito difícil mães, gestantes, lactantes serem aprovados, porque a gente, mulher, tem um foco muito forte, né, no nosso filho, na nossa família. Aí a gente não consegue se dedicar ao Empretec. Então, ele é presencial ali, ó, hard, tá? Não tinha como ser online, não. Sempre tem no Sebrae mais próximo de você, tá? Que mais, gente? Mais alguma pergunta? Ah, então quer dizer que eu expliquei tudo muito bem, né? Se ninguém tem pergunta, é porque o conteúdo foi, ó, muito bem. A Magda aí sorrindo, né? A Magda já me conhece, já ri das minhas palhaçadas, né? Então, gente, ó, se ninguém tem nenhuma contribuição, eu quero mesmo agradecer vocês. Quero, depois que a Pan, o Luciano também fale, não sei se o Walter está podendo falar, mas de verdade, eu que agradeço, Magda, por você estar sempre com a gente, viu? Obrigada. Eu quero agradecer de verdade, tá? O comprometimento de vocês e quero pedir que vocês estejam comigo em 2026, porque eu estou preparando muitas coisas maravilhosas para vocês. Quero todos vocês assim tendo muito sucesso, colocando muito mais que 30% de aumento de faturamento. Então eu quero pegar na mão de vocês e ajudar, então estejam comigo. Não se esqueçam de me seguir no Cintia Kelly Oficial e muito obrigada, boas festas para todos vocês.
Luciano, Pamela, quer falar? Posso falar sim, eu queria também agradecer a todos vocês. O que mais me admira é que bastante gente ficou até o final. Isso é muito gostoso, né, gente? A gente é uma grande comunidade de empreendedores. Tá aqui o meu contato, se vocês quiserem ler o QR Code, fiquem à vontade. Pode. Luciano, tem uma dúvida, sem compromisso. Eu queria agradecer toda a equipe do Sebrae, a Pamela, a Cíntia, mais uma vez. Gente, eu acho que uma das coisas que faz a diferença é a gente caminhar junto, entende? Independente de qualquer coisa, independente de negócio, independente de dinheiro. Eu sei que todo mundo está aqui, que quer produzir, quer ganhar dinheiro, mas o propósito, como a Cíntia falou muito bem, vem antes. E é sempre gostoso, porque se fazer o que você ama, você conseguir aprender a gostar, você faz isso com muito mais facilidade, né? Todo mundo sabe disso aqui. E eu gostaria, assim, eu fico admirado, tem várias mulheres aqui cansadas, né? Passaram o seu dia, ficaram até esse horário. É muito gratificante, é muito bonito isso. Por isso que eu fico aqui, coloco à disposição também o meu celular, porque, afinal de contas, não é sobre a gente querer apenas vender um negócio um para o outro, mas é sobre a gente, de fato, ajudar, né? A Cintia falou uma coisa, que a gente compra por desejo ou necessidade. Isso é verdade. A gente está sempre precisando de alguma coisa, né? Seja para nossa família, filhos, etc. Seja para o nosso negócio, e a gente faz isso para os nossos clientes. Eles compram da gente por desejo ou necessidade. E aí, quando você faz isso com carinho, com coração de fato e com verdade, mas também com a técnica, né? Aprendendo com o Sebrae, etc., pode ter certeza que faz total diferença. Então, um beijo no coração de todos vocês. Que Deus continue abençoando nesse ano novo, nesse Natal. Todo mundo seja muito feliz, tá bom, gente? Obrigado mesmo. Pan, Olá, boa CW. noite. Também Ah, gostaria de agradecer aí pela oportunidade. Eu fiquei encantada com a questão da inteligência artificial. Queremos mais inteligência artificial para facilitar nosso dia a dia, né? E boa. gostaria de agradecer e parabenizar, como o Luciano muito disse. A gente tem várias tarefas, várias atividades concomitantes. A gente está aqui no curso, mas tem criança, tem cachorro, tem família, tem o relatório de amanhã e tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que o conhecimento é uma coisa que a gente adquire e ninguém tira da gente, né? Isso só leva a crescer e o crescimento em coletividade ele é maior porque todo mundo lucra, todo mundo ganha, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem algo bom, né? Que a gente pode trocar essas experiências. E eu gostaria de agradecer ao Sebrae e pela oportunidade de estar participando pela primeira vez desse evento. Muito obrigada. Agradeço. Bem rapidinho, assim, para a gente fechar, realmente só agradecer a todos que, né, estiveram aqui com a gente até esse horário, né, como já foi falado, final de ano, todo mundo na correria, né, fazendo aí compras e pensando em ceia, e mesmo assim vocês disponibilizaram um momento aí da agenda apertada de vocês para estar aqui com a gente hoje. Agradecer ao Luciano pela parceria, viu? Que ano que vem essa parceria continue, se fortaleça, esperamos você novamente lá na Feira do Empreendedor, aliás, todos aqui, né, esperamos que visitem a gente lá na Feira do Empreendedor, e é realmente agradecer e desejar aí para todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para vocês, toda a família, e 2026 acreditar que será o ano de vocês, mais abençoado do que esse ano já foi, tá bom? E sim, mais uma vez, parabéns, conteúdo maravilhoso como sempre, tá? Obrigada. E obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada, Pam. Obrigada, Walter, Luciano e todos vocês que estiveram aqui. Janeiro é nós. Ô, Fiquem Cíntia, quem com quiser Deus, um, gente. um Pode diagnóstico falar, grátis, pode chamar, claro. tá? Um diagnóstico grátis do CNPJ digital. Então a gente faz um diagnóstico gratuito, tá? Pode me chamar lá. Só isso. Viu? Diagnóstico totalmente grátis para o pessoal dessa live. Só chamar a gente lá ou no 0800 ou no meu número. Pode chamar que a gente vai dar um diagnóstico. Ó, o seu MEI tá assim, a gente vai ver tudo. Digital. A gente Tá. puxa e já Para manda no todo mundo WhatsApp. que assinou a presença, Para todo mundo que assinou a presença. Você só me passa, que aí a gente já manda o pessoal. Fabiana que veio me avisar, desculpa uau, falar assim por gente. último, né? Tá bom? Ah, que presentão! Olha lá, gente, um diagnóstico. Obrigada, Luciano. Deus te abençoe, te dê Amém. multiplicado, viu, gente? Viu que legal? A gente se conecta todos por propósito mesmo e todo mundo ganha. Obrigada, gente. Qualquer coisa é Imagina. só chamar. Um abraço. Um Tchau, abraço. Um abraço. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Feliz Natal! Feliz Natal. Tchau, Natal. tchau.